boa tarde. Hoje, quarta-feira, 1º de fevereiro, ano 2003. Estivemos longe das telinhas durante algum tempo, praticamente umas férias, né? Aproveitamos esse espaço de tempo para ajustarmos nossos equipamentos, tivemos problemas com energia, enfim. Tudo resolvido, de volta o que tem a dizer. O programa de entrevistas, onde você passa a conhecer um pouquinho melhor cada um dos nossos convidados. E o convidado de hoje é um velho conhecido de todos os Vale Rio-Pretanos, mesmo porque ele exerce um cargo que faz com que ele tenha uma aproximação maior com toda a comunidade. Converso hoje com o meu amigo motociclista Rômulo Alves Bulhões, carinhosamente conhecido como Rominho, esse homem simpático. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre ele. Ele que é filho do seu João Batista Bulhões e da dona Vilma Alves Bulhões. Rominho, prazer te receber aqui no estúdio. É sempre uma honra conversar com amigos e poder divulgar o trabalho e a vida dos amigos. Seja bem-vindo. Obrigado, Tony. Boa tarde, né? Os espectadores também do SJ, né? Esse é o canal aí que muito bom pra gente, eu tenho ele lá em casa, né? Está sempre ligadinho, isso é bom demais. Obrigado por ter escolhido a gente para estar nessa entrevista hoje aí. Pois é, hoje é mais um bate-papo, né? As pessoas querem conhecer um pouquinho mais essas pessoas que principalmente estão mais próximas da comunidade, enfim, até mesmo pelo cargo que você exerce hoje dentro do município. Mas vamos começar falando lá do comecinho, o Rominho, época de criança. Você nasceu e foi criado aqui em São José? Isso. Nasci na fazenda do Rio Bonito, onde hoje é conhecido como Clube de Pesca Três Vales, né? O Pousado Três Vales. Logo acima do restaurante ali, fica a casinha que eu nasci, está lá até hoje. Sempre que vai lá dá aquela saudade, que é a melancolia, né? Bom demais. Mas isso aí, nasci lá, filho de João Bulhões, muito conhecido no nosso lugar aí, né? Em 2005 ele partiu, a Pai do Céu colheu ele, mas mamãe está aí até hoje, né, com a gente, firme e forte. E isso aí, nasci na fazenda, fomos criados a vida toda. E como é que foi a infância do Rominho? Poderia ser melhor, né, cara? Em que sentido? Porque a infância mesmo, né, cara? Tudo bem que cada época é uma época, cada tempo é um tempo, mas, nossa, a infância na fazenda lá era boa demais, né? A gente cresceu uma criança livre, podia brincar com tudo à vontade, fazia de tudo. A gente teve uma infância... Logo ali com 8, 9 anos a gente já trabalhava para ajudar papai, né? Ajudava ali nas coisinhas dele ali, né? Talvez pastorear uma vaca, pegar uma vaca no pasto, tirar um capim para a vaca. Então, desde cedo a gente aprendeu a lidar com ferramentas, talvez a habilidade hoje que eu tenho de fazer tudo, né, na construção civil, devido a isso, né? A gente já desde cedo ter ajudado e essa habilidade com ferramenta desde cedo. Então era assim, e nesse meio tempo a gente trabalhava, brincava, e nossa brincadeira, né, de abaixar bambu e montar cavalo e pasta fora, beira de rio, essa coisa toda de fazenda, né? A gente sabe que cada local, cada cidade tem ali a sua cultura, né? E eu já percebi, até batendo papo com muitas personalidades, muitas pessoas que estiveram aqui, sobre a infância, porque geralmente eu começo falando justamente da infância, como foi a infância, porque o programa ele tem um objetivo. O objetivo geralmente são pessoas que se destacaram na sociedade, na vida em si, que a gente traz aqui para contar a sua história. Sim. Como uma forma de incentivo para quem está começando a vida. Por isso a gente começa falando da infância e o que eu estava falando, cada local tem a sua cultura. Sim. E eu percebi que São José do Vale do Rio Preto tem esse misto de infância bem vivida, que hoje não temos mais infância, né? Hoje é tudo, depois que a tecnologia chegou, acabou as brincadeiras de antigamente. Mas aqui eu já percebi que a maioria, Vale Rio Pretano, que esteve aqui batendo papo comigo, teve essa tal infância que você teve, que você se refere, né? Que essa infância mais infantil realmente, aquela coisa... Brincadeiras, a vida ela tem fases, né? E a primeira fase é justamente a infância,
E para você foi bem vivida? Foi bem vivida. Eu me lembro perfeitamente, as lembranças estão muito claras na minha mente, né? Depois acho que eu tenho memória de 2 anos de idade, mamãe confirma isso, né? Na minha memória. Impressionante a memória da gente. E eu tenho essa lembrança que os compadres se visitavam, né? A fazenda era uma família só praticamente, né? O nosso mundo era aquilo ali. Eu achava que o mundo era Rio Bonito, né? Então os compadres e comadres se visitavam, então à noite a gente ficava lá batendo papo, e a gente, criançada, era o quê? A brincar no quintal da casa, a gente falava um terreiro de casa, né? Terreiro de casa, brincadeira de roda, de pega-pega, de pique e tudo mais, tudo brincadeiras sadias. A gente não tinha essa maldade, essa malícia na cabeça que a criançada hoje em dia já tem. Eu sou o 7º, né? De 9 filhos, então eu e a minha irmã mais velha, que um pouquinho a gente foi criado juntos, a gente era quase que gêmeos, né? Era assim, era um atrás do outro, né? Sim. E então a gente brincava junto com as coleguinhas da gente, no meio do mato e tudo, e não tinha maldade, não tinha malícia, era uma infância realmente uma infância. Qual foi o melhor momento da tua infância, algo que te marca de verdade até hoje? Rapaz, toda essa parte ali, esse trajeto da gente ali da escola para casa, porque era uma coisa muito independente, né? A gente, essas brincadeiras da gente durante o dia, isso marcava muito, né? Até a reunião que se fazia na escola, porque não tinha igreja lá ainda, a missa era celebrada na escola, então essa minha infância me marca muito essa parte, porque essa época é a época que os Trapalhões estavam em alta. Eram os Trapalhões, né? Didi Mocó, o Sum, o quarteto ali. E era exatamente 7 horas da noite que começavam os Trapalhões. E a celebração, que papai era ministro desde quando me entendo por gente, e ele fazia a celebração no domingo 7h30 da noite. Então nós tínhamos ali 20 minutos de programa, e ele botava todo mundo na frente, tinha que ir para a celebração, não ficava ninguém em casa, a gente e foi criado assim. Então isso ficou muito marcado, até pelo que a gente é também hoje na sociedade, né, na vida cristã, na igreja, por causa disso. Ele, né, ia para frente, querendo ou não, a gente ia, via um pouquinho que dava para ver. Nesse tempo existiam regras. Sim. Família. Sim, disciplina, regra, e que é uma pena ter acabado, né? Pena ter acabado. A diferença que você sente, tendo vivido essa infância sadia, uma infância gostosa, não é da minha época, mas eu tenho amigos que contam, como você fala da sua infância. Então eu tento refletir o que foi aquela infância, e uma pergunta que não quer calar: a tecnologia ajudou a destruir essa infância? Muito. Eu vejo que a tecnologia e um pouco e certas leis também. Depois que o Estado começou a querer mandar na família, querer tipo regrar, disciplinar, eu vejo que acabou tudo. A vara da família, a vara da família, da criança e do adolescente, você chegou a experimentar aquela de marmelo, de goiabeira? Aquela sim, é do chinelo havaiana, né? Eu não precisei muito não, Tony. Eu tive uma só que foi de palmada mesmo do coroa, e a mão era bem pesada, né? Por causa de uma atrapalhada do meu irmão, eu que tomei. Mas foi uma só também. Nunca mais? Não precisou mais não. Porque ele falava só e a gente respeitava também. Os mais velhos andavam tomando umas borrachadas, mas é porque merecia também. Mas olha, todos, tá? Dos 9 lá em casa, todos, ninguém saiu fora do caminho. Todos hoje. O que falta hoje para a criança crescer no caminho esse mesmo que você percorreu? Infância, escola, juventude, o que falta para chegar na fase adulta sendo um homem de respeito? Autoridade, uma palavra certa, é os pais exercerem a autoridade de pais. Exercer a autoridade de pais. Eu me lembro até hoje que quando eu já estava casado, meu primeiro filho, estava começando esse lance com o conselho tutelar, essa coisa toda, e a gente educava mais ou menos na mesma linha que papai, mas mais suave um pouco, né? Não que era pesado, mas suave um pouco, e vieram falar comigo, que o conselho tutelar ia fazer isso. Eu falei, olha, é simples, eles vêm aqui então e trata, sustenta, né? Eu sempre falei isso, não tive problema, educa, então, porque se eles querem se meter na educação dos pais com o filho que sabe o que é melhor para o filho, então eu vejo que falta isso nos pais hoje, a autoridade com os filhos. Hoje está ao contrário, os filhos que mandam, que dão ordem nos pais. Eu canso de ver isso no shopping, na loja, eu quero e tem que dar, porque senão acabou. Mas isso também não tem muito a ver com as leis, porque hoje se você olha uma criança
vou te dar uma palmada, ó, vou chamar o conselho tutelar. Sim, eu vi isso acontecer com amigos meus. E eu fiquei babacado, chama. Porque na minha época eu falava, isso chama, vamos ver o que vai acontecer, né? Graças a Deus nunca precisou, os meus também, por exemplo, igreja, nunca deixei correndo na igreja, trazia sempre no colo, esperneava, apertava um pouquinho, esperneava mais um beliscãozinho e falava no ouvido, ó, em casa a gente conversa. Então já foi sempre mais tranquilo. Minhas crianças, graças a Deus, né, até hoje, são homens hoje já, eu tenho 3 filhos homens, e às vezes quando precisa a gente conversa, a maioria das vezes não precisa conversar também, entendeu? Só no exemplo. Você acompanhou um período em que existiu respeito, acredito eu, tenho certeza disso, o respeito pelos pais, o respeito pelos professores e o respeito pelos mais velhos. Com certeza. Isso a gente viu que com o tempo se deteriorou e foi por água abaixo, foi por ralo mesmo. Sim. Aí existe uma questão hoje em dia que falam da maioridade penal. Você é a favor que com 16 anos o adolescente ele se responsabilize pelos seus atos? Sim. Eu estou te fazendo essa pergunta, você já entendeu, eu tenho certeza que a resposta já está na ponta da língua, é que com 16 anos ele já pode votar, ele pode escolher o presidente do país, mas ele não pode ser responsabilizado por um homicídio, um assassinato, alguma coisa assim. Só essa parte que ele não pode, né? Porque os outros todos ele pode. Ele pode engravidar irresponsavelmente uma outra pessoa também. Eu não sou muito adepto de falar com 16, 17 anos, chamar de criança não, tá? Isso é uma coisa que eu não aceito muito, é coisa particular minha. A minha a gente chama de marmanjo, já era para estar caçando um servicinho. Tá bem, vai estudar, fazer faculdade, mas pode estar ajudando em alguma coisa em casa, né? Já para estar aprendendo alguma coisa. Então eu acho assim, se ele já tem consciência de fazer as besteiras na rua, procurar droga para ele comprar, procurar bebida, engravidar as meninas que quer engravidar, ou ficar só na brincadeira na rua, na sacanagem, eu acho sim que ele já teria maturidade a responder diante de um juiz, que a consciência dele já está toda formada. A não ser que ele tiver problema de distúrbio psicológico, é diferente. Agora, ao contrário disso, não. Eu acho que tem que ser reduzido sim. Isso aí eu voto a favor. Mesmo porque que o nosso país, a gente acostumou a ver as coisas acontecerem e não poder falar nada. Sim. Porque você não pode. Hoje tudo é preconceito, hoje tudo né? E você não pode falar certas coisas porque você acaba se tornando errado e é punido por isso. Mas é estranho que os mesmos que defendem que um moleque de 17, 16 anos é criança, mas eu queria perguntar para eles se eles teriam coragem de ir num centro do Rio de Janeiro e encarar um garotinho de 16, 17 anos. Sim, sim. Não é verdade? Com certeza, é o que eu falo sempre. Aquela pessoa que defende um menino desse, precisa ter a defesa, eu entendo. Essa semana eu vi um caso desse, do advogado que defendeu a criatura, depois a criatura veio e acabou matando ele mesmo, porque ele não deu conta, entendeu? E é isso daí. Será que essa pessoa que fala isso, ele tem coragem de entrar na frente de um moleque desse? Porque tu não tem ação. É verdade. Nós estamos falando de 16, mas até de 8, 9 já tem, e tu tem que sair da frente dele. Sim, é verdade, é verdade. Sair da frente dele. Né? E falamos de infância, tua juventude, como foi e onde foi? Nessa época, eu saí da fazenda do Rio Bonito, meu pai, a fazenda começou a diminuir, a falir, né? Então, meu pai saiu e a gente veio para Barrinha. Veio para Barrinha. A minha tia Zila, né, que está viva até hoje, de todos os irmãos lá, ela que está até hoje aí, quem não conhece tia Zila na Barrinha, né? Então, ela foi a primeira a vir para Barrinha e depois começou a vir os irmãos. E papai foi nesse também, a fazenda fez um acerto com ele lá, deu lá umas granjas velhas para desmontar e fazer a casa. Nossa, então ele construiu ali na Barrinha. E a gente veio para ali. Eu vim para a Barrinha, se não me engano, com 10 ou 11 anos. E permanece até hoje lá? Sim. Teve aquele período ali que eu fui embora em 2005, mas voltei, mas é sempre ali. Então eu vivi ali. Então a juventude foi ali. Outra coisa também assim, sadia, até as atrapalhadas que a gente fazia à noite, as brincadeiras, sempre junto eu com o finado Lambarizinho, né, que é um irmãozão meu, que o Covid levou. Sempre eu, ele, o Marcelo Freitas, meu primo, e também o Ignaldo Porto, sempre nessa jogada também, os 4 quartetos ali, sempre... Mas a nossa atrapalhada era tirar a bola de sinuca lá do botequim do meu tio, jogar de noite, sair correndo porque ele vinha atrás. Nada, eu fico pensando hoje as coisas que a gente fazia à noite, que a gente saía à noite, se tu vê a molecada hoje na rua, coisa boa não tem ali. É verdade. A gente saía era para quê? Era para falar bobeira, se divertir. Não pensava mais nada, era isso. Eu ia jogar lá, sinuquinha no bar à noite, lá que também papai regrava aquilo, entendeu?
filho, ó, cuidado que isso aí vicia, papapá. Era assim, ele estava sempre monitorando, né? Bom demais. Se você em alguns momentos falou do teu pai, enfim, falou da sua mãe. Se você fosse definir agora teus pais, como você definiria os dois? Pessoas de Deus e que cumpriram a missão deles, né? Eu falo que cumpriu, porque papai já foi, mamãe está aí hoje mais tranquila, né? Está com 83, mas está lá, essa hora está lá capinando a horta dela, plantando a hortinha, que sempre quando engrossa um bocado eu limpo para ela, mas eu prefiro deixar para ela ir fazendo também. A distração, exercício, ela ama aquilo, de manhã cedo ela está lá na horta dela. E ela hoje em dia não precisa mais, ela se preocupa com os filhos, mas eu vejo assim, eles cumpriram a missão deles de pais, entendeu? Eles olham hoje os 9 filhos deles casados, com os filhos, tudo direitinho, né? E, tipo assim, missão cumprida. Então eu defino eles como pessoa que vieram à Terra, tiveram os filhos dele com missão cumprida e agora a gente está no mesmo caminho, né? Você, infelizmente, não tem mais o teu pai. Mas se teu pai tivesse de frente para você agora, como está a nossa tela, o que você tinha vontade de falar para ele? E, rapaz, é uma coisa curioso, apesar de... isso aí já vai da criação, né? A gente nunca teve o costume de falar para os nossos pais que a gente os amava. Apesar de os amar plenamente, a gente nunca teve costume. E é uma coisa que me doía muito, porque todos os encontros jovens que eu fazia, na hora ali da oração de cura interior, aquela coisa, amorização, sempre pegava nessa parte. Você vai chegar em casa, você vai dar um abraço no teu pai, você vai dar um beijo no teu pai, falar que ama. Oxe, como diz lá o povo da Paraíba, né? Era difícil demais, rodava lá, ia no banheiro, não consegui. A gente não teve esse costume, mas a gente expressava isso com eles de outra forma, né? Por exemplo, lá nos domingos, lá em casa, sempre ia juntando a filharada toda, em volta deles ali na calçada, pra gente bater papo, conversar. Aí isso, hoje em dia, era uma coisa que eu, assim... Hoje eu falaria com ele com mais facilidade, porque se ele não morre com problemas de coração, né? Naquela época, com 60 e poucos anos, ele estaria hoje com 85, né? A mãe está firme, ele também estaria aí com saúde. Então, seria uma coisa que eu falaria para eles assim direto, era isso, né? Que você arrepende de não ter tido a oportunidade de falar tanto isso? Arrependimento não tem, não, porque, assim, eu vejo que a gente fez isso até de outras formas, né? E eu lembro que uma vez até consegui fazer, vindo de um desses retiros, eu consegui fazê-lo. Assim, eu não tenho esse arrependimento ou remorso, porque no velório dele, a gente viveu um velório lindo, assim, maravilhoso. Eu e minha irmã passamos a noite tocando violão com as músicas que ele gostava, a gente aprendeu a tocar violão, ele gostava muito. Fazia as reuniões na casa de família, né? A gente ia lá tocar com ele. Então, assim, eu sinto que não fiquei devendo nada para ele, sabe? E essa parte fez mal assim para mim, mas para ele era normal, porque na época dos pais dele não piorou. Era pior ainda, não falava. Isso é uma coisa que de geração em geração isso vai acabando. Os meus filhos hoje, eles não falam para mim o tempo todo também, eles não falam. Mas no aniversário vem, me abraça e fala que ama, entendeu? Mas os filhos deles, isso já vai ser corrigido. Vai ser uma outra época, uma outra geração, e eles vão ter essa mesma linhagem nossa de criar os filhos, entendeu? Porque eles também, os meus filhos também estão nesse rumo. Então eu vejo isso, são heranças hereditárias que têm que ser ou quebrada no momento desse de oração diante de Deus, que a gente acredita nisso, ou ao passar do tempo isso sendo apurado, né, sendo melhorado. Com certeza. Bom, hoje estamos recebendo Rômulo Alves Bulhões, o Rominho, secretário de Defesa Civil e Ordem Pública do nosso município. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a vida e a atual gestão do Rominho sobre a Defesa Civil. É rapidinho, já eu estou de volta. Que grande história São José vem construindo. E nós não poderíamos deixar de demonstrar o nosso carinho e a nossa gratidão por essa cidade. Queremos celebrar por todas as conquistas que alcançamos desde que chegamos aqui, contribuindo em muito para o avanço e crescimento deste lugar. Neste último ano, com a pandemia do Covid-19, enfrentamos momentos difíceis. Tivemos que desenvolver novas habilidades para continuar servindo bem, até porque a água é um serviço essencial ao combate do coronavírus. Seguiremos em frente, motivados pela esperança em dias melhores,
trabalhando duro para oferecer serviços de qualidade a todos. Proteger o meio ambiente e levar qualidade de vida e saúde até você são os nossos compromissos e a nossa maneira de dizer muito obrigado por confiar em nosso trabalho. Parabéns, São José do Vale do Rio Preto. Gazul Contabilidade, legalização de firmas e declarações de imposto de renda. Rua Paulo Franco Werneck, telefone 2224-2198. Restaurante Bom Apetite, almoço self-service e à la carte. E quarta a domingos venha conhecer o novo cardápio do Restaurante Bom Apetite, com petiscos, picanha na pedra, várias carnes selecionadas e aquele atendimento que você já conhece. Restaurante Bom Apetite, na estação. WhatsApp 992026971. Restaurante Bom Apetite, sempre com você. Se você procura móveis e eletrodomésticos pelo melhor preço e as melhores condições de pagamento, venha para Mirajó Móveis. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros. Visite o nosso showroom. Mirajó Móveis. Fazemos crediário próprio e a entrega é muito mais rápida. Mirajó Móveis, Rua Professora Maria Emília Esteves, 259 Centro, São José. Há mais de 20 anos, servindo a população Vale Rio Pretana. A melhor parada do seu dia é na Panificação Rampini. A maior variedade em produtos de qualidade preparados com muito carinho. O seu café da manhã nunca mais será o mesmo. Bolos, tortas e pães frescos a toda hora. Venha e experimente os nossos sanduíches. Saboreie os nossos deliciosos salgados. Aqui, tudo tem cheirinho de coisa boa. Você vai ficar com água na boca. E agora servimos almoço e delivery de quentinhas a partir das 12h30. Panificação Rampini, a sua melhor parada do dia. Rua Coronel Francisco Limonge, 149, na estação. Venha desfrutar de momentos agradáveis no bairro da Glória, na piscina do Delay da Ângela. Ambiente familiar e aconchegante, onde você descansa, se diverte e passa um dia tranquilo com a família e os amigos. Espaço amplo, bar, 2 piscinas, 15 churrasqueiras, o que te deixa bem à vontade para aquele churrasco muito especial. Venha curtir e se divertir. Alugamos para aniversários e confraternizações em geral. A sua reserva garante um espaço VIP totalmente independente para você e seus amigos ficarem bem à vontade. Piscina do Delay da Ângela, Rua Antônio Pereira Ribeiro, 1945, bairro da Glória, São José do Vale do Rio Preto. Telefones 992410686 ou 998529382. Piscina do Delay da Ângela, um lugar para ficar, curtir e ser feliz. Na hora do almoço, pense no restaurante Estação. Ambiente familiar. Bebidas. Aquela comida caseira. Self-service. Prato feito. E delivery de quentinhas. E o melhor, servimos churrascos todas as quartas, sextas e domingos. Restaurante Estação. Rua Coronel Francisco Limonge, 215, Estação. Telefone 992985356. Restaurante Estação. O prazer de comer bem. Muito bem, estamos de volta com o programa O Que Tem a Dizer. Hoje, quem tem a dizer é essa fera que está do meu lado, Rômulo Alves Bulhões, secretário de Defesa Civil e Ordem Pública. Esse cara aqui teve uma infância em São José do Vale do Rio Preto, nasceu, cresceu e vive hoje aqui com sua família. Então, quer dizer, alguém que a gente respeita, tem um carinho muito grande, mesmo porque é motociclista. Só não é flamenguista, mas aí né, ninguém é perfeito, né? Não, mas sou. É? Oh. Então é perfeito, pronto. Fechou. Pois é. Rominho, você teve, em 2005, você esteve fora de São José, né? Você foi para Rio das Ostras, é isso? Isso. E o que você viveu em Rio das Ostras?
Ali foi um arco divisor na minha vida, cara, porque até ali eu trabalhava já com obra, já era profissional, já trabalhava na indústria de móveis, né? Eu sou marceneiro de carteira, de profissão, na minha carteira está lá escrito marceneiro. Eu já trabalhava, já pegava minhas obras aqui, mas nunca conseguia progredir, ganhar dinheiro ninguém ganha, né? Mas Sim. viver melhor, pelo menos. E aí eu não conseguia, não sabia dar orçamento, não sabia lidar com meu dinheiro, nada disso. E aí a coisa apertou tanto, cara. É um episódio assim bem chato que quando me lembro aquilo me dói um bocado, porque eu já tinha os 3 meninos e a situação estava muito apertada. Muito apertada. Eu não passei fome assim mesmo porque a providência divina não deixou. O papai também estava sempre de olho ali, os parentes, né? Mas passei ali em 2005, eu estava bem mal das pernas, como diz o outro. E aí um dia numa festinha na Barrinha, na quermesse lá da igreja lá, o Isaac, né, outro parceirão também, que foi embora também no Covid aí, irmãozão meu, eu amo de paixão também. Então o Isaac falou, pô, amigo, tu fica aí na mesa um pouquinho pra mim, eu vou em casa tomar um banho, pra voltar pra na hora da festa, tá tudo direitinho. Aí fiquei ali na mesa, tomando conta, pra ele ali. E aí o João Pedro, meu filho do meio, veio pedir 50 centavos na época pra pescaria. Puta, não tinha 50 centavos no bolso. Rapaz, aquilo te quebra, cara. Aí ali eu abaixei na mesa, que ali eu tenho dificuldade muito grande de chorar, né? Apesar que essas coisas me emocionam, me dá nome, né? Se eu precisar chorar mesmo, é difícil. Então eu abaixei na mesa ali, aquilo cortou meu coração. Falei, tem não, filho, aguenta um tadinho que tem não. Mas papai sempre atento, papai estava do lado. E papai nunca foi de invadir a vida da gente. A gente passava aperto, brigava com mulher. Se pedisse ajuda, ele ia lá. Uhum. Porque ele estava sempre orando por trás, pedindo a Deus intercedendo pela gente. Então, papai observando aquilo, ele viu, eu fiquei ali na mesa, baixei a cabeça. Naquela hora ali eu falei para Deus, Senhor, me tira daqui. Para mim, Deus, isso aqui não está dando para mim. Fiz minha oração rápida ali para Deus, assim, ali ficou. Aí papai veio e falou assim, eu posso pagar uma pescariazinha pro João Pedro? Nossa. Porra, aí eu falei, o que, né, cara? Falei, pai, pode, não tem? Aí ele foi lá, pagou, fazendo as vezes dele de avô, né? Então, cara, aquele dia eu falei pra mim, já tinha feito essa proposta pra minha esposa várias vezes, ela ainda não aceitava, porque a mãe dela estava idosa. E aí aquela semana ela chegou pra mim e falou assim, olha, vê o negócio lá que nós vamos embora daqui. Aí eu corri atrás, né, que eu sempre falava, eu estava com a mala arrumada. Aí eu me lembro até hoje, eu procurei a prefeitura na época, o prefeito da época, e pedi uma ajuda para levar a minha mudança, me negaram. Poxa. Porque hoje eu entendo, tá? Sim. Não culpo. Hoje eu entendo, o poder público não é para isso. Antigamente tinha uns vícios mesmo no poder público. Sim. Tudo tinha que fazer para o contribuinte, nem tudo dá para fazer. Como se fosse obrigação. Como se fosse obrigação. Uhum. E aí, mas aí ele usou de uma palavra assim, que na época tu já debilitado com a situação, é igual quando tu chega no hospital. Não pode falar qualquer coisa com uma pessoa que chega lá gritando de dor. A pessoa já está abalada. Se ele puder te dar um soco na cara, ele vai dar, cara. Sim. Então, a pessoa já está naquela situação, então ele fala, tu vai embora, vai ficar rico, né? Aí, aí minha mulher já envermelhou, eu sou mais de aguentar. Aí minha mulher falou, não, a gente não quer ficar rico, a gente quer ter um pouco de dignidade para a gente viver melhor. E a coisa estava difícil mesmo naquela época, tudo estava difícil. E viramos as costas, fomos embora. Eu fui lá visitar a Rio das Ostras, um amigo de coração que eu tenho também, assim, que me ajudaram muito. Falo para todo mundo, eles me ajudaram muito na época, foi o Larry Conceição, Zé Carlos, Mariana e Cleusa, né? Eu gosto deles, assim, de paixão. Me ajudaram muito, lá moveu o mundo lá para poder dar certo para a gente ir. E eu fiz a proposta para eles, falaram, não quero ganhar nada para morar no condomínio. Não quero ganhar nada. Meu trato com vocês é esse, eu vou ser o zelador do condomínio, só quero a casa para morar, só que eu preciso trabalhar fora durante o dia. Sim. E eu vou dar conta do condomínio durante esse final de semana, que para mim isso era barbada, porque eu sei fazer de tudo, né? Sim. Então aí, graças a Deus, eles acertaram, fui lá visitar, meio lugar, 2005 partimos. O curioso é que no dia que a gente foi embora, a gente assim, despediu de todo mundo antes, falou que ia embora, já para não ficar aquele negócio de ficar despedindo na hora ali. E eu lembro até hoje, 6 horas da manhã, enchemos uns cortezinhos velhos que eu tinha de panela e roupa, que deu para botar, os 3 moleques imprensados ali, eu cheio de panela em volta, a mulher com panela nas pernas, e partimos para Rio das Ostras. 6 horas da manhã, quem estava na beira da rua esperando?
papai e mamãe. Aí abençoou a gente e despediu e fomos embora. O curioso é que papai já estava com a cirurgia de coração marcada para o dia 30 de agosto de 2005. No dia 5 de agosto de 2005 a gente foi embora. E ele falou, filho, pode ir, vai dar tudo certo, vocês são novos ainda, corre atrás. Dia 30 eu vou operar e depois eu vou para casa de vocês, ficar lá um pouquinho, para descansar, ficar na casa de vocês na praia um pouquinho. Aí ali foi meu último adeus com ele, né? Porque aí dia 30 ele foi operar, infartou na mesa de operação, morreu na mesa de operação, e eu parti para Cabo Frio de noite, ficamos na vigília a noite toda, e de manhã a gente teve a notícia que ele partiu. Então isso foi um divisor na minha vida ali, né? Tanto com a partida de papai, a gente nunca imaginava isso naquela época, e a minha vida ali que deu uma guinada, né? Porque tu vai para um lugar diferente, a mente abre, a minha esposa que era muito dependente de mim, lá rapidamente já começou a trabalhar fora, a gente se lançou mesmo na aventura, né? Tipo, não tinha vaga na escola ali naquele momento no centro da cidade, a gente teve que matricular as crianças no Mar do Norte, que para quem conhece lá fica a poucos quilômetros de Macaé, né? O limite do município de Rio das Ostras com Macaé. Então a gente botava os molequinhos no ônibus de manhã, lá era muito bem estruturado, né? A guarda municipal ia no ônibus, a orientadora. Então a gente botava sem medo, eles iam para o Mar do Norte, estudar, voltavam. Então foi uma experiência única, né? Um crescimento para mim profissional fora de série. Que grande história São José vem construindo, e nós não poderíamos deixar de demonstrar o nosso carinho e a nossa gratidão por essa cidade. Queremos celebrar por todas as conquistas que alcançamos desde que chegamos aqui, contribuindo em muito para o avanço e crescimento deste lugar. Neste último ano, com a pandemia do Covid-19, enfrentamos momentos difíceis. Tivemos que desenvolver novas habilidades para continuar servindo bem, até porque a água é um serviço essencial ao combate do coronavírus. Seguiremos em frente, motivados pela esperança em dias melhores, trabalhando duro para oferecer serviços de qualidade a todos, proteger o meio ambiente e levar qualidade de vida e saúde até você são os nossos compromissos e a nossa maneira de dizer muito obrigado por confiar em nosso trabalho. Parabéns, São José do Vale do Rio Preto. Gazu Contabilidade. Testa primeiro. Muito bem, estamos de volta. Tivemos só um probleminha técnico, mas tudo resolvido. E eu acho que tem a ver, primeiro, com o farol da moto que ficou ligado e, segundo, com a emoção do nosso convidado de hoje. Bom, falávamos da tua ida para Rio das Ostras, onde, segundo você mesmo falou, houve um crescimento significativo na tua vida, acredito que em todos os sentidos, apesar da perca do seu pai. Depois disso, você retornou para São José. Sim. E continuou a sua vida. E hoje, você é secretário de Defesa Civil e Ordem Pública do nosso município, o que vem desempenhando um papel, particularmente, não por estar na sua frente, mas que vem dando resultado. E a gente espera ainda muitos outros resultados. Nós mesmos, eu mesmo,
já questionei, perguntei com relação a todo esse processo de mudança no trânsito, principalmente de São José, que vai acontecer. Eu tenho uma grande esperança de que isso realmente vai acontecer. E você tem trabalhado nisso, a gente tem percebido, e nesse processo de mudança tem aceito, mesmo com todos os seus projetos, tem aceito opiniões e indicações para as coisas que quem está de fora, de repente, tem os olhos mais clínicos, né? Porque vê o problema acontecendo. E uma coisa que você tem de bom é que você acolhe esses pedidos e essas indicações e acaba resolvendo. É claro que ainda faltam alguns detalhes, por exemplo, na questão do limitador de altura, né, para alguns caminhões que desrespeitam isso que é uma lei e que está sendo implantado aqui em São José do Vale do Rio Preto. Além disso, o que mais tem sido feito para melhorar não só o trânsito, mas o ir e vir das pessoas aqui em São José? Então, Tony, graças a Deus, né, a gente tem dado a resposta aí à frente dessa secretaria, que é uma coisa que, onde eu vou trabalhar, eu não consigo. Se eu não estiver dando resultado no que eu estou fazendo, eu não consigo ficar. Entendeu? Foi o caso que na época, em 2017, que eu tive que sair do DAI, né, da Companhia de Água. Não tinha como a prefeitura levar aquilo adiante, né? E eu falei com o prefeito, eu prefiro sair porque estou queimando o neurônio, estou acabando com a minha saúde, não estou resolvendo, e não, eu até aceito me desgastar, como tem sido, mas ver resultado. Sim. Eu quero sair daqui no final do nosso governo, em 2024, né? Sim. Mas olhar para trás e meus netos um dia ver, meu avô esteve lá, fez esse trabalho, eu quero deixar um legado, quero deixar algo bom que eu fiz, e não uma coisa negativa, senão nem entraria. Eu vim para cá para o serviço público, vim embora de Rio das Ostras com esse intuito, como um chamado de Deus, eu tenho isso aqui como uma missão minha, entendeu? Já quis ir embora várias vezes, não foi permitido nem por Deus, nem pelo prefeito, já quis entregar várias vezes, mas agora eu botei na minha cabeça que não, eu tenho que encerrar, tenho que cumprir minha missão, até 24 e depois só Deus sabe, né? Então, está melhorando, muitas coisas vão melhorar, ainda não melhoraram mais rápido, porque infelizmente é uma burocracia idiota, porque é uma coisa que me irrita muito ali dentro. Hoje mesmo, no gabinete, conversando com o meu diretor de trânsito, Samuel, porque a gente está nos passos finais agora, né? Vocês estão vendo os agentes na rua com um instrutor, aquele instrutor, ele é o rapaz responsável pelo curso deles, 200 horas. Eles já fizeram a metade do curso online, né, na sala, e agora a outra metade é em campo. Então, eles já estão até autuando. Semana eles já estão até autuando para eles já ir pegando o jeito da coisa. Vai acontecer na cidade algumas blitz, a gente já vai fazer algumas blitz. Então a cidade vai ver essa melhoria, E que o povo de São José entenda que tudo que for feito, aonde for proibido estacionar, é pensando no conforto e no melhor fluxo desse trânsito, que na verdade a gente não tem um problema de trânsito, a gente tem um problema de organização de trânsito. A gente não tem. E a má educação. Sim. Principalmente, né? Sim, a má educação. Porque as pessoas costumam falar que São José e falaram muito isso antes. São José é uma terra sem lei. Não. A lei de trânsito é uma lei federal que você que tira a carteira de motorista era para aprender quando está tirando, quando está fazendo a autoescola. Uma lei de carga, de altura de carga. Você que é um motorista remunerado e tem a carteira remunerada, você é obrigado a saber que a tua carga em perímetro urbano ela é 4,40 m. Por lei do Código Brasileiro de Trânsito, não uma lei municipal. Então existe toda dentro dessa lei você procurar gente para você agendar a passagem desse possível caminhão. Por exemplo, o último que arrebentou com o nosso limitador ali, depois já do primeiro, que foi o caminhão de ferro velho, um baú com 4,70 m de altura. Se aquele baú passa, ele já tinha arrebentado todos os cabos de vocês. Da Secom, de todas as empresas de comunicação da cidade. Está entendendo? Ele passou 4,70 m. Então a gente ele foi obrigado a voltar, ele está vindo para Miguel Pereira, tá? Nossa. Miguel Pereira. Então ele deu todo tipo de desculpa, que não viu a placa tem 2,40 por 2 lá na entrada, sim, no sentido certo de tu entrar. Deu outra desculpa que o farol estava queimado. Só ali eles tinham tomado umas 10 multas, só com a conversa dele. Todos os efeitos. Todos os efeitos do caminhão. Sim. Por ter entrado do lado errado no trevo, por ter falado que estava o farol apagado, por tudo. E por ter avançado uma placa indicando ele não, porque o limite é 4,40. Se ele sabe que a carga dele está acima disso, ele não precisa nem entrar.
Então está sendo feito já o estudo também de a gente melhorar esse limitador, ele ser mais eletrônico, ser vigiado por câmera. Tá? Então a gente está pensando nisso para não ter todo aquele transtorno, aquele prejuízo. Cada um que bate ali é R$6.000 que paga, gente. E não é a prefeitura que tem que pagar, é a pessoa que pagou, porque é dano ao patrimônio público. Entendeu? Nós temos hoje um limitador. Existe a previsão da colocação de mais e aonde? Então, a gente precisava ter um no Rio Bonito e outro, pelo menos esses dois, aqui na entrada daqui e na entrada do Rio Bonito. Mas nós temos um problema de repente, a baldeação. A baldeação. Ele não precisa estar fora de São José para entrar ou dentro de São José para sair. Sabendo que tem o limitador, eles podem fazer a baldeação e eu acho que isso já aconteceu. Sim, está acontecendo. Até me chegou uma reclamação semana que vem de Parada Morelli. Está estourando muitos fios lá para dentro, a pessoa está passando uma altura absurda. Nós já vamos começar a fiscalizar. Aí isso aí não é tão difícil. Por exemplo, na descida de Parada Morelli, depois da ponte ali é onde vai para o Sertão, onde vai para Bela Riba. A gente coloca ali uma placa avisando a altura máxima de carga 4,40 metros, porque tudo que eu for fiscalizar, primeiro eu tenho que sinalizar. Sim. Então, a partir do momento que eu botei lá 1, 2, 3 placas e sinalizei que a altura permitida ali, mesmo sem o limitador, tá? A placa vai ser o meu calço para o guarda, para a gente poder pegar o flagrante, o guarda aí e multar. Nossa ideia, gente, não é multar ninguém, a gente sabe que todo mundo é trabalhador, todo mundo precisa trabalhar. Eu não quero chegar a esse ponto, que é uma multa pesadinha, né? Mas se for preciso para poder educar e também, a pessoa precisa trabalhar, mas ela tem seus direitos e deveres. Não é porque ela precisa trabalhar que ela tem que arrebentar com o telefone de todo mundo, com a internet de todo mundo, com o caminhão acima da medida permitida. Certo? Há um tempo atrás, eu lembro que foi feito um acordo nesse trâmite, né, de legalizar, né, vamos usar esse termo, o trânsito em São José. Essa é a palavra mesmo. Houve uma conversa entre o município, a Polícia Militar, um acordo, parece que firmaram um acordo na questão multa, na questão fiscalização. Como é que está essa situação hoje? Vai permanecer com o auxílio da Polícia Militar ou vai ficar tudo a cargo dos guardas municipais? Fiscalização de trânsito, guarda municipal, o agente de trânsito municipal. E para isso tem que ser dado o poder de fiscalização e de autuação. Sim. Quanto tempo, mais ou menos, para que isso passe a funcionar? Eu estou lhe fazendo essa pergunta porque eu comecei a falar sobre a sua gestão, que algumas providências foram tomadas, que é a colocação de placas, placa de proibido parar e estacionar, a pintura de meio fio, eu digo nas partes amarelas, onde a pessoa não pode estacionar e, por exemplo, atrás da igreja tinha, que inclusive já está até sumindo, vai ser refeito. Mas algumas providências foram tomadas na questão de indicar que algo está sendo feito para essa legalização do nosso trânsito, mas as pessoas parece que não tomaram conhecimento ainda. Basta saber, nós temos aqui uma câmera que monitora essa parte aqui central, e eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei sobre carros estacionados dos dois lados, em cima da faixa de pedestre, embaixo da placa de proibido parar e estacionar. As pessoas ainda não se atentaram para isso. A partir de quando nós vamos ter eu não digo uma repressão, mas uma ação mais eficaz com relação a tudo isso? Então, se dependesse só de nós, secretaria, prefeitura, agora com 15 dias isso já estaria de fato acontecendo. Por quê? Que nem você falou. A partir do momento que a gente sinalizou, e se já existe uma lei no Código Brasileiro de Trânsito, o próprio motorista ele já era para sair debaixo da placa, aqui nessa descida aqui daqui pelo... Acho que centro fora, não era para ter mais carros ali, era para estar respeitando o horário de carga e descarga. Só que é impressionante, Tony. Várias pessoas do lugar já veio me perguntar quando que vai começar a multar para ela poder tirar o carro dali. É esquisito escutar uma coisa dessa de um cidadão que tirou a carteira. Ou seja, só vai tirar quando começar a multar. Aí o que acontece? Aí está falando do tempo, né? Eu até há pouco tempo eu falava que eu ia nas rádios, ia na TV e ia anunciar o dia que ia começar a multar. Eu não vou fazer mais isso, tá? É igual eu dei o exemplo, o instrutor lá, semana que nós fizemos uma mesa redonda lá, é a mesma coisa que a vinda de Jesus definitiva. Sim. Todo mundo sabe que ele vai vir, mas não sabe. Ele vai mandar um anjinho e falar assim, amanhã Jesus está voltando. Não vai falar, não. A regra está ali, o manual está ali,
Está ensinando, vamos preparar porque ele vai vir. O trânsito é a mesma coisa, está acontecendo os sinais, não está? A placa foi colocada, os agentes estão na rua fazendo curso, as blitz educativas vão acontecer e de uma hora para outra os agentes já vão estar com Palmer top, tá? É bom eu frisar isso aqui, porque não vai ser uma multa expedida da prefeitura que vai para a dívida ativa. É uma multa que vai direto, nós temos um convênio já firmado com o Detran, essa multa vai direta para o Detran. Então você já foi multado igual um policial rodoviário, igual a polícia militar quando pode multar, e mesma coisa, nossos agentes vão ser a autoridade de trânsito do município para fiscalizar o veículo, carteira de motorista vencida, carro em más condições, cano de moto aberta, que você falou aqui agora, eu não vejo a hora de chegar a isso. Não é covardia com a molecada, porque eles não têm medo de fazer essa covardia no meu ouvido. Ontem na igreja, eu tive que parar o que estava falando, esperar uns 5 minutos por causa do miserável que está lá cortando na porta da igreja, na barrinha. Entendendo? Então não vejo a hora de regulamentar isso. Não só você ser covarde com ninguém, não. É só andar direitinho. Quer ter tua motinha, quem quer andar nela, anda com as 2 rodas no chão, retrovisor para cima e o cano original. Isso vai acontecer, tá? Então, hoje eu não posso falar para você o dia, porque eu dependo da Receita Federal e eu não tenho um canal para falar assim, gente, já está ok? Por exemplo, hoje eu precisava que o processo meu interno de compra de viatura andasse de uma determinada secretaria que ele estava parado. Então eu fui lá, acionei fulano, o outro acionei, fomos lá, empurramos, o processo saiu. Com a Receita não tem como fazer isso. Sim. O controle interno já enviou o CNPJ lá do Fundo Municipal, já mandou, agora tem que aguardar quando eles puderem avaliar aquilo, afirmar, para poder fazer. E aí, agora, os guardas terminando as 200 horas curso agora, eles vão estar habilitados a fiscalizar, aí eu vou ter que esperar isso ir para o Detran no Rio, também esperar da boa vontade deles fazer esse processo todo para acontecer. Amanhã eu estou indo para o Rio de Janeiro, vamos para o Detran, vamos para o DR, porque a gente já está tentando o convênio com o DR, para algumas situações de jurisdição que a gente precisa, e aí a gente bate na porta e tem que contar com boa vontade ou com, muitas vezes, a jogada política. Sim. Isso que é terrível. Infelizmente, não está só na mão de vocês. Não está na minha mão, por isso que eu gosto de falar isso. Se tivesse na minha mão, assim que acabou o curso, no outro dia nós já estávamos com isso aí já belezinha. Bom, temos ainda muitos questionamentos, seria interessante até conversarmos mais tempo num programa específico sobre isso. Fica até aqui o convite para falarmos sobre isso. Existe um outro assunto que eu gostaria de falar também, no qual você já esteve presente, que é a questão da água. Sim. Isso nós vamos agendar para que possamos falar, porque até então não temos nada de concreto com relação ao que foi feito. Concreto que eu digo, a explicação, olha, era assim, foi feito isso e hoje é assim. E o trânsito é a mesma coisa. Eu lembro que já entrevistei muitas pessoas ligadas à ordem pública e sempre houveram promessas, mas nunca uma definição. Mesmo sabendo, como você mesmo disse agora, nem tudo depende do secretário, ou nem tudo depende só do município. Existe todo um conjunto que a gente sabe e respeita esse espaço de tempo. Mas já vai para 3 anos de processo, tá? Pois é. Eu iniciei a legalização do trânsito. Para quem quer consertar o trânsito é um tempo bem grande. Muito grande. Fica aqui o convite para que possamos conversar sobre isso, né, num espaço de tempo maior, até para as explicações mais detalhadas sobre o que foi projetado e o que está sendo feito e o que será daqui a algum tempo. Queria muito agradecer a sua presença. Dizer que, não só como amigo, me sinto orgulhoso de poder conversar contigo, falar um pouco da tua vida, mesmo que resumidamente, falar um pouco do seu trabalho, resumidamente também, mas de uma certa forma, eu tenho certeza que foi esclarecedor. Sim. Tudo que nós falamos hoje aqui. A história é longa, né? Essa história é longa de vida, né? Banda de rock... Pois é. Muita coisa, tem o lado Ministério músico, de Música, tem o lado motociclista, isso, tem muita coisa, mas seria programa aí de um dia inteiro quase, né? Queria muito te agradecer a tua presença, leve nosso carinho a todos da Secretaria de Defesa Civil e o nosso carinho também a todos vocês e obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado, Tony, eu agradeço, né? Getúlio, toda a TV. Eu só queria, perdão te interromper, aproveitar a tua história de vida, a última pergunta e o último pedido. Você se sente um homem realizado? Ah, sim. Hoje sim.
Dentro de tudo que você viveu, da tua experiência como criança, adolescente, adulto, pai de família, profissional, pessoas que de repente não acreditavam em você e hoje estão te vendo aqui no SJTV contando a sua história, uma trajetória de vida. Para os adolescentes e as crianças de hoje, o que você tem a dizer? Gente, corre atrás para poder ser alguém na vida, né? Porque o que a gente está vendo aí parece que está se criando uma juventude, uma adolescência sem perspectiva de vida. Eu não tive estudo, eu não tive nada, eu tenho quarta série do primário, né? Eu costumo falar, se eu tiver que entrar na faculdade, eu tenho que começar do jardim de infância ainda, de novo, eu brinco com isso. Mas eu corri atrás, eu me profissionalizei. Hoje, para assumir a secretaria dessa, eu não sabia nada. Eu procurei os patente alto, né? Os coronéis, o major, contava minha história, pedia ajuda, nunca tive problema. Então, eu tive um chamado e tenho uma meta para me chegar, e eu procuro fazer o melhor dentro daquilo. Então, você que está começando a vida agora, traça uma meta na tua vida. O que tu quer ser na vida? Já se perguntou isso? O que você quer ser na vida? Você, garoto aí, 14, 15 anos, vai fazer essa bagunçada no ônibus de tarde aí, que eu também fazia. Eu era bagunceirozinho no ônibus também, mas eu tinha um objetivo, de casar, ter uma família, ter filho e ser alguém na vida. Então, o que você quer ser na vida? Pensa nisso. Bom, conversamos hoje com essa figura carismática, Rômulo Alves Bulhões, meu amigo motociclista, meu amigo pai de família, meu amigo profissional e amigo de vocês. Pode ter certeza que ele está tentando fazer o melhor pelo nosso município, através da Secretaria de Defesa Civil. Aliás, eu queria aproveitar essa despedida para elogiar todos os seus subordinados. Na época dos incêndios, daquela covardia que fizeram, nosso encontro de motociclista, por exemplo, mais uma vez nós vivemos ali aquele fogaréu, aquela fumaçada toda, e são guerreiros. Sim. Não tem dia, não tem hora, eles entram mesmo e combatem, mesmo sem a estrutura que deveria ser necessária para que eles encarassem tudo que eles encaram. A gente montou uma equipezinha de fogo, eu chamo equipe de fogo ali hoje em dia, né, que são 5, e qualquer hora estão dispostos, vão para dentro, não tem esse problema. Então, parabéns a todos vocês. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Voltamos com força total com o programa O Que Tem a Dizer, que volta na próxima quarta-feira, às 16h, e vamos agendar um outro bate-papo com o secretário de Defesa Civil, para que possamos falar mais sobre o trânsito em nossa cidade. Eu fico por aqui, daqui a pouquinho tem o SJTV Notícias ao vivo para você. E eu volto também ao vivo na próxima quarta-feira, às 16h, com mais um programa O Que Tem a Dizer. Até lá.